Meu nome é Noelma, sou psicóloga e faço uma especialização em terapia familiar sistêmica. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre autoestima, já que temos algumas perguntas relacionadas a isso, especialmente falando sobre baixa autoestima. Associei também outras perguntas no intuito de auxiliar mesmo, tá? Nesse primeiro momento. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que é isso de autoestima? Eu fui na minha humilde biblioteca e procurar ali efetivamente o conceito. Fui aqui, aqui. Também achei umas outras mais simples, dessas que você encontra em uma papelaria simples, né? Dicionários de criança. Sobre autoestima, efetivamente, aqui eu não encontrei. Mas encontrei algo falando sobre estima. Vamos lá. Estima, sentimento de importância dado a alguém ou afeição. E no outro, consideração, apreço. Então vamos lá. A autoestima é a projeção do amor ou do autocuidado que temos conosco. Inicialmente, a autoestima ela é construída na infância, através das afeições familiares, das relações primeiras. Como é relacionado afetivamente o filho com o pai, a mãe com o filho, enfim, essa relação familiar. Essa construção, é claro que é, ela não se constitui somente nesse núcleo familiar, ela se constitui gradativamente ao longo do desenvolvimento, através dos outros parentes familiares, dos amigos, da escola, de toda uma construção social. A autoestima, ela está relacionada ao que inicialmente vemos e sabemos e afetivamente conhecemos de nós mesmos. Claro que quando você vai ao espelho, né, você vai olhar a parte estética, vai olhar, enfim, as feições, o visual, o que se propõe ali é ver uma parte, né, primeira, a parte do físico. Mas a autoestima, ela está muito ligada a aspectos interiores. Quanto eu tenho de amor por mim, quanto eu tenho de afeição por mim, o quanto eu tenho de afetividade por mim. Essa construção em famílias funcionais, ela ocorre dentro de um padrão. Então, a criança, inicialmente, ela recebe afeto, recebe amor, ela é estimulada, ela tem ali essa codificação com o mundo de forma positiva, criando-se assim, construindo-se assim, uma autoestima positiva, vamos dizer assim. Você cresce, em termos práticos, você cresce entendendo que o outro é diferente, mas que a sua diferença não é inferior nem superior, mas que é apenas uma relação com os demais, com o mundo, sem ferir intimamente aquilo que é diferente em você ou em nós, né, vamos dizer assim. Esse autocuidado que acontece inicialmente na infância, ele vai se propagando, como eu disse, no decorrer do desenvolvimento. Então, é claro que, se na escola, se no círculo de amizade, isso também encontra barreiras, claro que essa autoestima ela vai recebendo estímulos negativos ou positivos, dependendo da relação que esse indivíduo tem com o mundo. Quando na fase adulta, né, um ser se coloca, se questiona sobre sua própria autoestima, é claro que é muito importante não só estarmos preocupados com uma aparência ou o que eu vou ser para o social. Se eu vou estar cumprindo com as normas sociais, se eu estou adequadamente posicionado, né, em termos financeiros, estéticos ou afetivos também, porque isso é muito importante. Temos uma sociedade extremamente exigente nesses sentidos, né? O quanto eu preciso ser bonita, inteligente, interessante, amável e etc.
como se fôssemos apenas cascas, e não somos cascas somente. Nós temos uma formulação exteriorizada, porque assim fomos criados, fomos construídos. Porém, a essência da autoestima, ela está, de fato, dentro dessa casca, né? Ela está no miolinho desse ser. Quando se pergunta aqui, por exemplo, como lidar com a baixa autoestima, ou como não me sentir inferior em relação às outras pessoas, primeiro é uma busca de um autoconhecimento. Parece tão corriqueiro, mas é assim que começa. Dá um pouco de trabalho, sim. Faz parte do processo terapêutico e é extremamente importante e valioso. É um reconhecimento, é um mapeamento do que se é e do que se foi construído. Se lá no início da minha infância eu tive uma família funcional, o que aconteceu ao longo do tempo para que essa estrutura de autoestima tenha sido abalada? Se eu tive uma família disfuncional, isso quer dizer uma família que não priorizou, que já foram pais que não tinham uma autoestima é, é, fortalecida, estruturada, uma família que não tinha uma história, né, de uma colocação de autocuidado já estruturada, o que isso trouxe como consequências ao longo do tempo? Ou o que eu fiz de diferente, se é que eu consegui enxergar isso? Então, é claro que o primeiro momento é fazer um mapeamento. O mapeamento é o olhar para o espelho, mas é um espelho diferente, né? Não é um espelho que você vai e percorre ele durante o dia, na sua casa, ou nos reflexos dos carros ou do dia a dia. Mas é um espelho interno. Onde é que eu posso parar, refletir sobre o que eu sou? Esse mapeamento é muito importante, porque assim eu começo a entender como é que a minha autoestima foi construída. Porque a partir daí, sim, eu posso dar um passo seguinte, que é reconhecer o que eu tenho hoje, reconhecer as exigências sociais que eu tenho ao meu redor, que são exigências muitas vezes exploratórias, são exigências é, que sugerem, que solicitam milagres de posições, que exigem-se muito de nós. Então, isso não é uma novidade. Então, inicialmente, eu preciso dizer que falar da baixa autoestima é primeiro procurar olhar o quanto eu tenho de autoestima. O momento da baixa autoestima seria um processo abaixo do que eu espero, né? De uma expectativa que eu posso ter. Mas qual é a expectativa que se tem? O que se entende de autoestima individualmente? Como é a sua autoestima? O quanto você se cuida? O quanto você se valoriza nos pormenores do dia a dia, no cotidiano? E o quanto isso foi construído ou não durante o seu processo o quanto o processo de desenvolvimento pessoal, ok? Isso também influi na autoconfiança, né? No vazio interior. Tem uma outra pergunta que fala sobre procrastinação. A procrastinação é, é um comportamento de termos bem práticos, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu preciso fazer tal coisa, tal compromisso em tal horário, mas eu vou empurrando isso até os 45 minutos do segundo tempo. Esse é um processo de procrastinação. Simplesmente assim. Também para reconhecer o quanto isso faz parte da personalidade também é importante. O quanto eu procrastinei a vida inteira? Eu cresci assim? Eu fui ensinada assim? Quais são as minhas crenças diante disso? O que me ensinaram? O que eu aprendi? Isso é um mapeamento. É claro que num vídeo de 10 minutos, 5, 6, 7, 10 minutos, 15 minutos, não é o suficiente para adentrarmos ao assunto de uma forma profunda. Aí, claro, vem a importância da psicoterapia. Mas, inicialmente, o que eu posso dizer é que é um processo de mapeamento. Como fazemos nos sites de localização? Primeiro, onde você está? Onde você está neste mapa subjetivo, neste mapa em relação ao mundo? Você está procrastinando? Você está empurrando as coisas com a barriga? Você está com uma autoestima lá embaixo? O que é?
Quais são os seus circuitos de relações? Quais são os circuitos que você teve até chegar aqui? Qual foi o caminho que você percorreu nesse mapa até esse ponto atual? Vai ser muito importante, porque é nessa localização, nesse mapeamento geral, que a gente consegue entender de onde partimos, qual foi a distância, quais foram os obstáculos, quais foram os sucessos que tivemos até tal ponto de localização, que é aqui agora, para assim dar novo sentido a um processo de desenvolvimento novo, que é um olhar diferenciado. Então, inclusive tem uma pergunta, né? Qual o sentido de viver? Como fazer para ver sentido em viver? Também está incluído. Se eu não sei de onde eu vim, se eu não sei como eu fui construído, se eu não sei como isso aconteceu até aqui nesse mapa, né? Quais foram as vielas, quais foram as trilhas, quais foram os sucessos e as derrotas que eu tive, eu não sei, eu não vou saber onde estou, consequentemente, eu não sei nem qual sentido eu devo seguir. Então, é claro que eu estou falando de uma metáfora, eu gosto muito de utilizar as metáforas e as analogias, porque isso leva a um contato maior, um contato mais sensorial, do que simplesmente falar de uma forma técnica ou dizer termos, conceitos com referências bibliográficas, etc. Então, sensorialmente, nós precisamos fazer contato com esse sentido, né? Da autoestima, da procrastinação, do sentido de viver. Porque é nesse mapeamento e nesse olhar mais profundo que encontramos as respostas. Agora, é um processo, não é uma mágica, não é dizer que eu vou te dar uma fórmula mágica e isso vai te trazer uma resposta imediata. Isso não acontece. É preciso um trabalho tranquilo, um trabalho com paciência, claro que é um trabalho terapêutico, onde você faz um olhar intimista, um olhar interno para as próprias questões e retomando esse caminho, como eu disse na analogia do mapeamento, localizando de onde partimos e para onde vamos. Então, a autoestima, ela está relacionada, sim, com uma construção sociocultural, afetiva, de onde fomos, como fomos construindo, quem nos auxiliou a construir essa autoestima, para que aí sim, nesse manejo de saber saber o que se é, possamos dar um passo para frente. Tudo bem? É uma breve introdução e eu espero que tenha ajudado. Tá? Muito obrigada. Até a próxima.